Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia do Estopalab e tô aqui com muito prazer no canal da M Bastos mais uma vez para falar sobre uma marca que eu acho muito bacana e na verdade para trazer muito conteúdo para vocês. Eu tô falando da WPW e para falar da WPW, nada melhor do que trazer o Thiago da Zine Gabaritos, que representa essa marca aqui no Brasil e que manja tudo de vidia, de aço, de haste, tanto das fresas quanto dos escariadores que ele trouxe para o Brasil. Só relembrando para vocês que aqui para fazer essa gravação a gente está respeitando todos os protocolos, eu e o Thiago fizemos a testagem para garantir a segurança não só nossa, mas do pessoal da produção também. Então, Thiago, chega aí, vamos falar um pouquinho da WPW pro pessoal. E aí, Letícia. Beleza? Joinha. Pessoal, tudo bem? Prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho da WPW, então? Brevemente eu queria entender qual que é a história da WPW. Sim. Mas assim, rapidinho, só pra gente poder falar, porque é muito assunto sobre essas ferramentas e eu queria realmente explorar um pouquinho sobre isso. A WPW é uma indústria israelense, né? Ela está há 65 anos no mercado global. Para você ter uma ideia, ela está há mais de 40 anos nos Estados Unidos. Ela representa e ela vende para grandes marcas, ela fabrica, ou melhor, para grandes marcas e ela tem a marca própria. Há 2 anos, aproximadamente, quase 3 anos, nós começamos a representar ela aqui no Brasil. Nós somos o único distribuidor da marca e a M Bastos, com exclusividade, também está revendendo os produtos da WPW. Uma linha bem completa, bem ampla aí, tá? Legal. E o que a WPW vende aqui no Brasil? O que vocês trouxeram para o mercado brasileiro? Basicamente são fresas para uso de entupia refiladora, aquela tupia manual, né, a Makita, que inclusive ela é vendida aqui na M Bastos, que ela tem a haste de 6 milímetros ou 1/4 e também outros tipos de tupia, aquela tupia de coluna, tupia de mergulho, né, ou tupias invertidas, né, para você poder fazer usinagem de madeira. Então é uma série, são mais de 100 modelos de fresas retas, fresas com rolamento. Depois a gente vai abordar um pouquinho sobre os modelos. Thiago, você sabe que a minha ferramenta preferida é a tupia e quando eu vejo assim um conjuntinho, esse conjuntinho de 6 fresas, eu até me dá um negócio no coração. Mas eu vejo, assim, até uma dúvida que eu tenho, eu quero aprender com você e muitos alunos perguntam e muita gente em canais de discussão, até profissionais mesmo, eu queria entender o que você precisa observar na hora de comprar uma fresa. Perfeito. Porque você vê uma fresa, às vezes, muito barata para a mesma usinagem, muito barata e outra com valor um pouco mais elevado. O aço é o mesmo, existe vidia em fresa. Explica pra gente, assim, quando você vai comprar uma fresa, eu quero fazer uma usinagem específica, então vale a pena comprar uma mais barata, mas eu vou usar em série, eu vou usar o dia inteiro aquela tupia para aquilo, ou eu vou usar de vez em quando. Eu quero entender, assim, o que eu preciso olhar, quais são as características de estrutura de uma fresa que eu preciso olhar. Então, Letícia, existem vários pontos que a gente tem que observar, né, em relação à qualidade de uma fresa. Começando pelo corpo dela, né? Então, isso aqui é um aço 1045, que é um tarugo, imagina uma barra, que ela foi 100% usinada. Então, não existe solda. Não. Entendi. Tá? Depois de ela ter feito essa parte da usinagem, que é a primeira parte, ela é feito o empastilhamento, que é a solda da vidia. Então, a fresa, sim, todas as fresas da WPW utilizam-se uma vidia. E a vidia, ela tem várias informações importantes para vocês conhecerem, pessoal. Começando pela espessura da vidia, né? Então, se você observar uma fresa que ela tem uma vidia bem espessa, a fiação dela é uma fiação melhor, né? Ela é uma fiação que, inclusive, para o futuro, você pode reafiar essa fresa, tá? Você tem possibilidade de reafiar. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é a qualidade dessa vidia? Existe uma marca hoje mundial conhecida como a Ceratizit, é uma marca alemã, e a WPW, que tem origem israelense, ela utiliza essa marca. E existe uma classe dessa vidia. No caso, eles utilizam uma classe que é de alta qualidade, que é a classe K10. A vidia nada mais é que, imagina o seguinte, sabe o grafite? Aquele pozinho? Imagina o grafite que ele é compactado, tá? Que é, no caso, um metal duro, carbureto de tungstênio, que é o nome técnico da vidia. Que é o que a gente vê geralmente quando vai comprar, na característica da... Exatamente. Aí ela é prensada. Então, a qualidade desse pó é o que vai determinar a classe dele, entendeu? Então, eles utilizam essa classe, que é a classe máxima, que é a K10, para empregar, para poder soldar nas suas fresas, né? Nos seus equipamentos, por exemplo, como o escalador também, tá? Entendi. Um outro dado importante é o tipo da fiação. Tá? A WPW ela utiliza uma fiação radial. No final
principalmente as fresas que são... Depois a gente vai observar, vocês vão ver no take, como que é feita a fiação. O radial ele tem um ângulo, tá? E isso traz mais durabilidade, tá? E vida útil, evidente, para sua fresa, tá? Um dado muito importante referente à haste, Letícia, é que ela tem que ser retificada. Né? O que é retificação de uma haste? Né? Basicamente é o seguinte, se você pegar um paquímetro e medir no início dela e for até o final, ela tem que ser a mesma medida. Então ela tem que ser uma medida precisa. Por exemplo, 6 milímetros tem que estar cravado do início ao fim. O que isso reproduz na prática? Um balanceamento em alta rotação. Essa tupia que você gosta de manusear, ela sempre... não sei se você observou na parte técnica dela, naquela etiqueta, ela tem um RPM máximo. Sim. Normalmente é 25, 28 mil, depende da máquina. Mas imagina 28 mil RPM rodando essa fresa, e se ela não for retificada, você pode ter vários prejuízos. Primeiro, da própria fresa, tá? Porque ela vai rodar, vamos falar assim, a grosso modo ela vai estar desbalanceada, então ela vai vibrar. Então a vibração ela pode danificar a fresa. Outro prejuízo é o acabamento da madeira. Então se ela está vibrando, vai ficar perfeito. Ela não vai ficar perfeito. E já teve casos, inclusive de fresas de baixa qualidade, que ela desplacou a vidia e ocasionou um acidente com o cliente. Inclusive era uma coisa que eu ia te perguntar. Toda fresa, independente da qualidade, ela tem vidia? Sim, 100%. Ou às vezes eles usinam o aço? Não, 100%. Quando se fala de fresa, sim. Ela é utilizado a pastilha de vidia. Tá? Se tratando depois de escariadores ou brocas, existe sim um aço que ele foi afiado, tá? Um aço duro que eles chamam, né? Um metal duro, e ele foi afiado, mas ele não é pastilhado com vidia. A exemplo tá? da broca Foster, né? Exatamente, broca Foster, ela é uma broca, dependendo da marca, ela tem uma qualidade muito boa para você fazer furações de rebaixo ou de aplicação de dobradiça, por exemplo, porém, para usos com muita frequência, né, com alta produção, você precisa utilizar uma broca com pastilha, por exemplo, como essa daqui, ó, uma pastilha de vidia, exatamente, empastilhado, para você ter aí uma maior durabilidade e também a questão de acabamento, tá, Letícia? A broca Foster, ela tem um acabamento que fica um pouco a desejar, enquanto que a fresa com a broca, com a vidia, ela tem um acabamento mais fino, ela não vai quebrar, não vai estourar, né, a borda, por exemplo, né, da madeira, então você tem aí mais benefício. E quando você opta por comprar essas fresas de alto padrão da WPW, tendo a opção de comprar fresas mais baratas, o que essa fresa, o que essa ferramenta vai dar de garantia ou, na verdade, vai dar de benefício para o cara que vai comprar, para o hobbyista ou para o profissional? Durabilidade. Então, o primeiro passo é a durabilidade da ferramenta, da própria fresa, todas as ferramentas que você tem, de todos os modelos de fresa. Imagina que você fez um investimento na sua tupia e você vai fazer investimento também nas ferramentas. Você quer que ela dure muito tempo. Claro que depende do tipo de aplicação que você vai fazer, né? E a periodicidade disso, né? Então imagine que é uma madeira mole, uma madeira, né, que seja um pouco mais, não tão nobre assim, né? Uma madeira mais rústica, e aí você não está tão preocupado com o acabamento, né? Enquanto que aqui na WPW você vai ter um acabamento de precisão, você vai ter uma durabilidade e também você vai ter segurança no manuseio, né? Que eu acho que isso é um dado muito importante, né? Sim. E outra dúvida que eu tenho é, se eu precisar fazer a fiação ou eventualmente trocar o rolamento, eu tenho a possibilidade de fazer uma manutenção nessa ferramenta? Sim, é possível. A parte de afiação, existem empresas especializadas aqui em São Paulo, por exemplo, que fazem afiação de ferramentas, tá? Com vidia. Por isso que é importante observar quando você for comprar que a espessura da vidia é importante, porque daí você vai ter possibilidade de fazer várias afiações, ok? A parte do rolamento, o rolamento ele é blindado, né? Então ele traz esse diferencial em relação à concorrência. Tem muitas fresas de mercado que não utilizam um rolamento de qualidade, um rolamento blindado, e aí imagina você na usinagem, né? Aquele pó, né, de madeira, ele vai entrando nesse rolamento. Isso vai travar e vai ser um problema. Já o da WPW ele já é blindado, ele já tem uma qualidade superior, mas se caso tiver necessidade, há possibilidade de substituição. Nós temos as peças de reposição também. Entendi. Então vamos fazer um checklist de coisas que a gente precisa observar na hora de comprar uma fresa? Haste retificada. Haste retificada. Vidia com uma classe elevada, né? Com uma classe alta. Sim.
o rolamento blindado. Perfeito. E mais alguma coisa? As fresas da WPW têm um diferencial em relação às demais de mercado, Letícia, que eu esqueci de mencionar, que é uma indicação do RPM, tá? Uma indicação máxima de RPM, e também ele dá uma classificação aqui, ó, uma indicação melhor, por exemplo, essa daqui, ó. Tá vendo essa marcação aqui? Isso aqui é o que a gente determina qual é a profundidade que você tem que colocar na pinça da tupia. Ai, que legal! Entendeu? Em vez de você ir ali, né, e tentar colocar numa profundidade que você imagina ser correta, não, a gente indica essa profundidade aqui nas nossas fresas. Muito okay? legal. Ele indica também a rotação máxima, como mencionei, qual é a vidia que está empregada aqui, a classe dela, a gente coloca também, dentre outras informações. Então, as fresas da WPW, ela tem esses diferenciais frente à concorrência, que com certeza o custo-benefício é muito bacana. Thiago, eu acho que faz muito mais sentido você investir numa ferramenta que vai te dar a garantia de uma usinagem perfeita, com todas essas características que você falou, e que vai te dar durabilidade no trabalho, né? Exatamente. Seja você robista, seja você profissional, você tá ali, quer fazer um trabalho bem acabado, e aí você vai comprar uma fresa de baixa qualidade, que não tem a vidia na classe certa, falei certo? Sim. Que não tem a vidia na classe certa, que não tem um rolamento bom, né? E uma coisa que é super importante, às vezes as pessoas se esquecem, e eu vejo isso muito nas oficinas, de que você precisa ter cuidado com a ferramenta. Ontem mesmo eu estava usinando uma peça formicada. Tá. E a hora que eu acabei de fazer a usinagem, que inclusive era com essa aqui, o meu rolamento estava todo cheio de cola. É inevitável que isso aconteça, né? Vai sujar, você vai passar em alguma coisa que tá com algum material abrasivo, qualquer coisa assim. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com a minha fresa para ela durar ainda mais? Os cuidados com as fresas são essenciais para garantir essa durabilidade, como você mencionou, Letícia. Por exemplo, você usar, né, um compressor de ar para tirar, né, os resíduos ali de madeira, passar um pincel, né, você consegue remover ali essa cola que você citou aí com algum tipo de removedor, para garantir exatamente a durabilidade dessa fresa. E importante também, se você não tiver um kit como esse, Letícia, você ter aí, né, tentar construir um local para você armazenar corretamente essas fresas, preferencialmente elas de pé, tá? Ou com essa inclinação, porque esse material, a vidia, né, o carbureto e tungstênio, ele é extremamente duro, porém ele é frágil caso ele caia. Se você derrubar de uma altura da bancada, ele vai quebrar, ele vai lascar essa vidia. Então, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de fazer a usinagem, finalizou, faz a higienização, faz toda a limpeza e armazena ela corretamente, tá? Então fica aí a dica para você que está usinando e no final dessa usinagem você segue com esse ritual, vamos dizer assim. Tem que ter, tem importante. Que ter. Marcenaria organizada é o segredo. Afinal de contas, a gente tem que cuidar dos nossos investimentos, né? O profissional da área da marcenaria precisa, né, custa muito, né, você manter toda uma estrutura, etc. Então, você tem que cuidar bem das suas ferramentas, com certeza. Thiago, e eu vi que as fresas também, a WPW tem pinças para poder garantir as que as buchas fresas... de redução. Isso, bucha de redução e pinças e tal. Exato. Nós temos, por exemplo, as tupias, a refiladora de 6mm, aquela Makita, acho que é a 3709, se não me engano, ela já vem standard, né, de fábrica, a pinça de 6mm. Né? Às vezes tem modelo ou lotes que acompanha aquela de 1/4, que seria 6,35mm. A WPW ela tem as buchas, por exemplo, de redução. Se você tem uma tupia, por exemplo, aquelas de mergulho, que a pinça ela pega 12mm com meia polegada, né, que seria 12,7, e aí você quer rebaixar para 6mm, então a gente tem essa bucha de redução. Ou para 10mm, para 8mm e assim por diante. Então nós temos sim as buchas de redução para esses modelos de pinça. E vale lembrar, para qualquer tipo de tupia, tá? Qualquer tipo de tupia, qualquer marca de tupia, as fresas da WPW elas são compatíveis. Okay? Legal. E é uma coisa importante até falar, para observar quando você for comprar ou for adaptar uma bucha de redução para fresas e na sua tupia, sempre faça a combinação de polegada com polegada e milímetro com milímetro. Exatamente. Se você usar uma fresa e calcular uma bucha de redução de milímetro com a fresa em polegada ou vice-versa, vai dar problema ou de não entrar ou de deixar uma folga. Uma folga. Isso pode ser perigoso, pode gerar um acidente. Sim. Então é sempre importante pensar sobre isso. Perfeito, Letícia, é isso aí.
As pinças normalmente as 6.35, né? Às vezes acontece muito de cliente que compra de 6 milímetros e quer colocar na 6.35. Poxa, mas ela tá com problema, né? A sua haste tá menor. Não, é que realmente ele não observou. Isso é uma informação muito importante, pessoal. Observar qual é esse modelo da pinça, como a Letícia mencionou. 6 milímetros ou 1/4, que é 6.35. A diferença é muito pouca. Tem até um vídeo no canal do Stopalab que chama Tudo sobre Tupia, que fala exatamente sobre legal. essa diferença. E é importante realmente você olhar isso para depois você não achar que você está com defeito aí na ferramenta que você comprou. Bom, muito legal, mais uma vez, informações super importantes aí do Thiago, da Zine, da WPW. Curte esse vídeo, comenta, escreve pra gente o que você achou, quais são as suas sugestões, as suas dúvidas em relação a esse assunto. A ideia é que a gente continue vindo aqui, trazendo esses conteúdos pra vocês. Confere os outros vídeos que a gente fez com o Thiago, sempre muito conteúdo bacana. Um grande abraço! Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu!